Graça e paz, palavra de Deus para nutrir a nossa fé, fortalecer os nossos corações. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo está numa prisão, escrevendo essa carta, e ele olha para o seu passado e vê um passado que Deus cuidou dele. Ele vê com gratidão o seu passado, a ponto dele dizer que tudo que aconteceu com ele tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ele olha para o passado e vê o cuidado de Deus, o zelo do Senhor, a providência do Senhor, o Senhor que vai suprindo, que vai cuidando de nós, muitos livramentos. Então ele tem gratidão quando ele olha para o passado. Quando ele vê o presente, mesmo em algemas, mesmo na prisão, ele vê um presente com alegria pelas oportunidades. Ele está dizendo agora, por meio das algemas dele, a guarda pretoriana foi alcançada com o Evangelho. A igreja de Filipos foi estimulada, encorajada a continuar pregando o Evangelho. Encorajada e estimulada pela prisão do apóstolo Paulo, bem veio a ousadia deste homem que mesmo em prisão continua anunciando o Evangelho, continua fazendo missões, continua anunciando a salvação gloriosa na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então ele olha para o presente, ele vê as oportunidades. As algemas de Paulo, Deus fez de algemas megafones para anunciar o Evangelho. Ele vê portas abertas, ele vê pessoas se convertendo, ele vê Deus falando e pessoas ouvindo. No nosso atual presente, você tem ouvido a voz de Deus? Deus está falando, não é? As circunstâncias estão dizendo que nós somos finitos, que nós somos frágeis e que nós precisamos da sua graça. E muitos têm ouvido a voz do Senhor, muitos têm depositado a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, muitos têm reconhecido diante de Deus os seus próprios pecados, muitos têm se voltado para o Senhor, muitos têm abandonado os ídolos, a prostituição, tudo aquilo que ofende o caráter santo do Senhor. Esse é um tempo que Deus está falando e precisamos ouvir a voz de Deus. Paulo, em prisão, Deus usa as algemas como megafone para anunciar o glorioso Evangelho. Por isso ele olha para o presente com alegria. Ele enxerga oportunidades, portas abertas. Pessoas sendo salvas e alcançadas pelo grande, glorioso Evangelho. Quando ele olha para o futuro, ele contempla um futuro de esperança. Ele olha para o futuro e ele vê Cristo. Ele viu Cristo no passado, ele vê Cristo no presente e ele olha Cristo no futuro. Ele, a ponto dele dizer, o viver para mim é Cristo. Jesus é a razão da minha vida. E o morrer para mim é lucro. A ponto dele dizer que partir é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então Paulo tinha essa convicção de que o final da linha não era o martírio, não era o sepulcro, mas era a glória bendita do Senhor. Então ele olha para o futuro com esperança. E olha para o teu futuro com esperança. Olhe e veja a glória do Senhor. Um Deus que cuida de nós. Um Deus que promete e cumpre as suas ricas e preciosas promessas. Então não tema o futuro. Olhe para o futuro com um olhar de esperança, de certeza. Um futuro de glória, porque estaremos para sempre com o Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele te guarde hoje, sempre e eternamente. Amém.